Muito bem-vindos, pessoal. Mais um episódio aqui da Let's Open Podcast, teu podcast favorito para falar de economia aberta, de inovação. Sou Gabriel Pereira, criador da Let's Open, produzo semanalmente aqui conteúdo para vocês e a gente está trazendo aqui várias pessoas, enfim, já saímos da nossa série ali ao vivo no FinTouch, estamos trazendo pessoas de diferentes áreas aqui do nosso ecossistema. E hoje, para continuar nossa conversa, estou chamando o Luigi. Ele é Head de Open Finance dentro da BIP, né? Diretor ali dentro dessa consultoria. E é um cara que manja muito do que está acontecendo, não só aqui, mas também no mundo. Então, acho que tem muita coisa para compartilhar com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo aqui, Luigi. Obrigado, Gabriel. Demorou, mas a gente conseguiu. Depois vamos remarcar algumas vezes. Pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Não sei quando você vai escutar o podcast, até boa noite. Vamos curtir este momento, espero que seja proveitoso para vocês. De novo, obrigado, Gabriel, pelo convite. Eu tenho já, para dividir aqui com o pessoal, uma passagem muito curiosa que foi naquela época quando eu publiquei algumas coisas que eu tinha lido sobre POC, e aí o Luigi falou assim, pô, tem uns negócios aqui que tá errado, tem que ajustar, não sei o que e tal. E aí ele me corrigiu, mandou algumas coisas que eu precisava ajustar. Só que a gente tava conversando sobre isso, era, sei lá, de sábado para domingo, 3h30 da manhã, sei lá que hora, 3 horas da manhã, eu tava com cachorra no veterinário, uma correria do caramba. Eu falei, cara, realmente você precisa estar me respondendo agora, ela tá muito envolvida com o tema. E que legal, assim. Então, inclusive, eu deixo aqui a mensagem para todo mundo que estiver ouvindo, sempre que tiver qualquer conteúdo para adicionar, sugerir, etc., estamos sempre abertos aqui para garantir que o melhor conteúdo chegue para todo mundo da comunidade, cara. Nossa, aquele dia, eu me lembro aquele dia. Mas é porque a minha preocupação era, cara, tem muita gente acompanhando o Gabriel, não vão dar a impressão errada, não quero... Faz e sentido. aí, falei, vou responder. Eu estava voltando do jantar, minha esposa, entrei no LinkedIn e não consegui me aguentar. Falei, preciso de avisar o Gabriel. Tá muito bom, tá muito bom. Eu queria entender, Luiz, eu sempre gosto de começar conhecendo a pessoa, né, por trás do profissional. Então eu queria saber quem que é Luigi sem falar sobre trabalho, cara. Cara, olha, várias coisas. Sou DJ no tempo livre. Tá DJ, cara? Cara, toco desde que eu tenho 16 anos de idade. Cara. Caraca, cara. Toquei numa balada aqui, né? Quando eu morava no Rio, toquei numa balada. Todo sábado eu estava tocando numa balada. Caraca, cara. Então, entre uma implementação e outra aí, pode rolar uma festa e a gente te encontrar lá. Exato. Caraca. Não, vou te contar outra coisa bacana. Se você entrar no Google para procurar Luigi Iervolino, jogo de panelas, você vai descobrir que eu participei do jogo de panelas da Ana Maria Braga, na Globo. Eu vou pegar. Caraca, cara. Vou procurar, inclusive vou botar o link aqui no episódio aqui, vou deixar junto. O gringo que tava lá no jogo de panelas. Caraca, cara. Não, adoro cozinhar. Como italiano, que sou italiano, de Nápoles. Na verdade, eu sempre brinco que eu sou carioca da gema de Nápoles. Acho muito próximo isso. Adoro cozinhar, então não tem jeito. Minha esposa brinca que nunca me leva no restaurante italiano porque senão eu sou chato. Aí eu Tu não vai como. reclamar. Eu reclamo. Não, e os restaurantes, assim, aqui em São Paulo, você já se encontrou? Tem algum favorito aqui? Conseguiu? Alguns. Tem alguns. Boa, Era boa. desesperação, cara. Boa. Matar a saudade. Boa. E você veio quando pro Brasil? Cara, eu cheguei no Brasil em 2010. A BIP, que é a empresa onde eu trabalho, me pediu para fazer startup das operações. Então eu cheguei aqui, imagina, não falava nada de português. Caralho. Nós fizemos a startup de operações, era para ter ficado 3 anos. E tá aí até hoje. Cara, me apaixonei, depois agora casei, tô com filhos aqui, então Legal. criei família no Brasil e nunca mais voltei. Aí começou. E já tocava antes ou aprendeu que começou aqui no Brasil? Não, já tocava antes. Já tocava antes. É a minha paixão de estudante. Caraca, cara. E você estudou o quê? O que você fez? Eu sou engenheiro de... Italiano é engenheiro gerencial, que seria engenheiro de produção. Aham. Estudei isso lá em Nápoles. Sou de Nápoles.
e com a formação mais voltada para a parte econômica. Então, eu sempre gostei muito de economia, de finanças. Legal. Estudei muito isso. Até a minha tese de doutorado que foi voltada a finanças. Legal. E você sempre teve na BIP, né? Pelo que eu vi. Eu teve um passado em outra consultoria. Fiquei 2 anos e pouquinho. Depois me apaixonei, entrei na BIP e nunca mais saí da lá. Legal. Você sempre olhou o projeto na área de finanças? Como é que foi um pouco desse teu Não, história? eu comecei com telecom. Telecom. Na verdade, eu trabalhei primeiro muito em telecom. Depois comecei a trabalhar varejo e depois... Mas isso ainda na Itália ou aqui no Brasil? Também aqui no Brasil. Quando a gente começou a startup em 2010, eu estava acompanhando uma empresa de telecom italiana. E depois comecei a migrar para esta parte. Quando começou a dar parir, eu sou muito cara que gosto de... A minha missão de vida é empatar, ter impacto positivo na vida das pessoas. Então eu sempre quis trabalhar em projetos de transformação muito fortes. Quando começou Open Finance, Open Banking, na verdade, lá na Europa, eu comecei a participar nisso à distância. Uhum. Porque a gente sabia que isso ia chegar também aqui no Brasil. Então, eu estou acompanhando. Nós participamos lá na Itália na construção de uma plataforma que é parecida. Que a gente não é um modelo que não tem aqui no Brasil, que conecta no ecossistema. E então lá foram os primeiros contatos. Depois nós criamos um centro de excelência de Open Banking lá na Europa. Então a gente começou a acompanhar tudo. E aí quando começou aqui em 2019, depois de 2020, a publicação da conjunta, foi o momento que falamos, olha, é o momento certo. Mas antes já estava acompanhando outros projetos no setor financeiro, estava trabalhando em outros clientes, muito voltado a ajudar em melhorar a experiência dos clientes, etc. Agora, depois chegou Open Finance e aí virei full time. Legal, legal. Respiro todos os dias Legal. Open Finance. Quando você viu isso começando lá na Europa, você já tinha uma ideia de que ia desdobrar? Assim, acho que o impacto ainda ele não chegou, né? Mas ele tá caminhando. Mas ele já movimentou muito, assim, né? Muitas horas aí de trabalho, de esforço de todo mundo, assim. Você já tinha essa sensação de que isso ia acontecer? Como é que foi a sua primeira sensação, assim, quando viu que tava, enfim, falando de PSD2 e coisas assim? Cara, pensar que você está começando a criar transformações que podem ser destrutivas no setor financeiro e permitir clientes ter melhor gestão financeira, ter melhor acesso ao crédito, ter visibilidade de tudo que está gastando. Eu sou um destes, tá? Eu não faço ideia. Aí tenho sempre que ficar... Isso para mim tinha um impacto tão grande que falei, cara, fantástico. Agora, com toda a dificuldade do planeta, porque imagina, estamos falando de uma transformação que nunca tinha, não existia isso, de permitir que eu pudesse compartilhar os dados de uma instituição com outra instituição. Imagina, era inimaginável isso. E então tem um problema de mindset, de resistência. Algo que a gente viu também aqui no Brasil, que faz parte do jogo, não? São interesses diferentes, cada um quer proteger os próprios interesses. Mas foi animal, cara. Tanto é que depois, quando a gente viu que estava vindo aqui no Brasil também, falei, vamos posicionar, porque nós temos para contar. Temos experiência e cases para contar. Sim, legal. E eu queria até entender, assim, como é que... Às vezes eu vejo uma ou outra notícia sobre algum case da Itália. É óbvio que eu tenho as fontes ali que, naturalmente, elas acabam privilegiando o que acontece no Reino Unido, ou quem paga mais PR, né? Tem algumas coisas assim. E não dá... Eu ainda não achei, vamos dizer assim, todas as fontes específicas de cada país, né? Provavelmente tem, então eu vou até ver o quanto que eu consigo aprofundar nisso. Mas como é que tá na Itália, assim, especificamente? Você tem... Olha, é muito diferente dos outros países da Europa? Eu falaria que tirando o UK, acho que os outros estão bastante similares, tá? Porque até a concepção do Open Banking, não sei se você sabe, mas UK teve um modelo, teve o Berlin Group, onde a Itália faz parte, a Alemanha faz parte, que criaram outros standards, não são os mesmos. E eu acho que a adoção lá foi diferente, está sendo diferente, porque o Banco Central aqui literalmente empurrou muito forte isso.
E os bancos lá ainda não estão, do meu ponto de vista, alavancando todas as vantagens do Open Finance. Tá? Também porque tem uma barreira cultural, entre aspas, que é dos europeus, que aqui acho que no Brasil não tem, de querer compartilhar dados. Eu, desde que cheguei no Brasil, o que é você entra em um condomínio, tem que tirar foto, pega o seu documento, cara. No começo eu ficava meio estranhado. Eu falei, gente, como assim? Tá pegando o meu documento pessoal para quê? Você tá tirando a minha foto para quê? Então aqui você está acostumado com isso. O brasileiro é acostumado com isso. Eu também agora me sinto, sou ítalo-carioca. Então lá tem uma resistência interna por isso, que aqui não tem. E não é por acaso, os números falam disso. O país de referência para nós era o UK, que estava dando, depois um ano, 1 milhão de usuários. Acho que bateram 3 milhões no ano passado, ou seja, 3 anos depois, mais ou menos. Nós estamos em 6,5 milhões em um ano. Aí tem pessoas que me falam, Luigi, mas tem mais conta corrente aqui no Brasil. Sim, mas é o triplo do UK. Então, querendo ser comparação igual, deveria ser 3 milhões. Nós estamos 6,5. E eu acho que 6,5 só porque ainda não... Tem algumas pequenos ajustes que tem que ser feitos para resolver essas coisas. E lá eles falam do consentimento... Eles falam de usuários em cima da base... Ele tem um asterisco, né? Que eles falam que é em cima de quem é digitalmente ativo, algum conceito assim, que diminui também a população. Né? Então, eles acabam restringindo um pouco quando fala em percentual naqueles relatórios da OBE lá e tudo mais. Tem sempre esse asterisco, essa ressalva. Eu nunca achei qual que é esse número de pessoas digitalmente ativas, mas aparece. Não, mas eu acho que o conceito é muito parecido ao que temos aqui também no Brasil. Tá? Só pode dar consentimento quem está usando canais digitais. Sim. Você não tem como. Tanto é que tem instituições que não têm canal digital, elas foram isentadas da obrigatoriedade do Open Finance por causa do... literalmente não tem como você autorizar o consentimento, dar consentimento de dados. Eu vi alguém dando uma sugestão. Na época eu achei curioso, assim, mas dado as prioridades, eu nunca faria isso na frente. De dar o consentimento pelo caixa eletrônico, assim. Aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, putz. Sei lá, se pensar, acho que pode até fazer sentido, mas dentre outras prioridades eu não atacaria isso primeiro, sabe? Então, eu não tenho contra, mas concordo contigo. Também porque hoje o celular todo mundo tem celular. Sim, sim. Acho que tem na época, me lembro, os números que vinha, tinha 200 milhões de SIM vendidas versus 100 milhões de brasileiros. 200 milhões de brasileiros, tinha 1 para 1, mais ou menos, até mais. Então, eu acho que todo mundo está com o celular na mão. Então, eu acho que o que é mais interessante é a experiência que tem que ser criada. Sim. Que era no Brasil, eu acho que foi fantástico. Tanto que a gente forçou muito isso com base no... Este, por exemplo, é outro diferencial. Na Itália não tem um padrão de experiência como a gente tem no Brasil. E isso é na Europa toda, né? Na Europa toda tinha do UK. O único que tinha era o UK. Tanto que a gente falou, a gente conseguiu aqui no Brasil pegar as coisas melhores do UK, da Austrália, da Europa em geral. Tem alguns conceitos que nós pegamos os três. E efetivamente, na Europa, tirando do UK, não tem essa padronização. Então, isso pode confundir o cliente. Uhum. Eu entendi que essa implementação da Europa, por ela não ter muito padrão, parece que ela forçou quase, né, ou deixou propício a criação dessa figura do meio, desse middleman aí, que são as empresas que fazem essas conexões. Assim, se conecte comigo e eu te conecto a 300 instituições da Europa, sei lá, quantas mil instituições tem. Porque, vamos dizer assim, ficou tão difícil plugar em todas as APIs, cada uma fez uma implementação do jeito que começou a aparecer muita gente, sei lá, você tem lá a Nordic, um exemplo, igual ela tem várias outras que conectam. A SaltEdge, se não me engano, também tem essas conexões e tudo mais, justamente para tirar esse problema da implementação do meio. Aqui no Brasil acho que a gente já está começando a ver pessoas fazendo isso, mas está muito mais padronizado, estamos muito mais próximo de UK. Eu estava pensando mais na jornada do cliente. Tá? A gente obrigou
O banco, na verdade, a gente não. O Banco Central. A gente sugeriu, o Banco Central, ele depois normatizou. Tipo, como tem que ser a experiência. Tipo, não pode ter. A gente tentou de enxugar o máximo isso. Então, acho que isso é um grande diferencial, porque a experiência, ela é, independentemente de qual seja o banco, é sempre a mesma para o cliente. E, independente de qual seja o canal, é sempre a mesma para ele. Muda alguma coisinha, você está falando de web, app, mas... tem uma margenzinha ainda ali para algumas coisas, mas essencialmente ela é igual. Exatamente, exato. E, na verdade, o contrário. Tipo, no começo a gente brincava... Opa, bati aqui. Brincava que tinha situações que começavam a colocar mais passos. E aí o Banco Central intervia, falando, não, tem que seguir a risca essa experiência. Isso, para mim, é uma baita de diferencial comparado com a Europa em geral. Legal. É que eu vi mais passos, eu vi botões de atenção, tem certeza, cuidado aí, não vai estar mais seguro aqui, eu via coisas assim. Sim. E eu via também desmarcar tudo. O cliente marcou os dados que ele queria, chega lá, tem que refazer tudo. Isso aí vamos dizer assim, é um pensamento da velha guarda, assim. Acho que isso aí tem que se perder, eu acho, cara. Não dá pra... Eu acho que são aquelas coisas do tipo, cara, é aprendendo fazendo, não? Sempre tem um pouco de resistência, algumas coisas na mudança, faz parte do processo. Isso não me surpreendeu mesmo, cara. Acho que fazia parte do processo, acho que é tão disruptivo, tá todo mundo com medo também, o que vai acontecer, como vai ser, então... Mas, o que para mim, os meus colegas da Europa, o tempo inteiro querem começar agora com a gente, para que nós viramos benchmark. O Brasil virou o case, não? Todo mundo está estudando o que a gente está fazendo de tudo diferente. E uma das coisas que eu estou falando muito para eles falar, gente, eu estou impressionado, porque se você, Gabriel, pegar como foi o percurso de adopção do Open Banking lá na Europa, os grandes, aqueles que são obrigatórios no parte de dados principalmente, eles cumpriram a tabela. O que é? Transmitir dado. Essa é a minha obrigação. Eu tenho que permitir que o meu cliente possa dar consentimento e eu vou transmitir o dado para a instituição que ele quiser. E depois de um tempo começaram a explorar o que fazer com os dados. Aqui no Brasil, de largada em agosto de 2021, praticamente tirando alguns 90%, 80% dos obrigatórios estava já usando os dados, se preparando. Entrou tanto para transmitir, que era obrigação regulatória, quanto para usar os dados. Entrou gastando dinheiro para pedir dado. De largada. Tipo, não perderam nenhum tempo, um mês. De largada. Tipo, começamos em agosto e em agosto estavam também já pedindo ao cliente de compartilhar os dados para eles começarem a usar esses dados para melhor oferta, etc. Na prática, a gente começou a pedir antes de agosto. Sim, não, cara. Teve pré-cadastro e eu falo com o pessoal que isso veio infectado do Pix, né? Porque o Pix teve uma corrida pelas chaves, né? Faço o pré-cadastro do Pix e foi meio que um em cima do outro. Então, acho que os bancos já estavam meio que nesse clima de corrida, assim, do... aquele famoso propaganda do Gilberto Gil, que startou Open Banking, que foi no domingo. Cara, aquela propaganda gerou, não me lembro se 20 mil ou 30 mil pré-cadastro em um dia. Que não existia, imagina, não existia nada. Só falando. Isso para mim, eu usava essa informação para falar, gente, tá vendo? Não tem resistência. O brasileiro, ele não tem problema com compartilhar dados, desde que ele enxerga algum benefício. E este para mim é o segredo. Ele tem que ver benefício. E este para mim é a minha preocupação agora, porque nós temos que entregar no Open Finance o que está sendo prometido. Me dá os dados para você receber melhor oferta de crédito, para fazer melhor do limite, para te dar uma oferta personalizada, etc, etc. Agora isso tem que acontecer. E eu tô, assim, a minha principal discussão com algumas empresas hoje, batendo papo, assim, sobre, Gabriel, o que você vê de tendência e tudo mais? Eu falo assim, olha, tem uma preocupação que eu tenho, assim, se eu tivesse numa grande instituição, que ela vai para além do Open Finance, que é o seguinte, como é que eu consigo personalizar uma oferta e respondê-la praticamente em tempo real? Porque esse é um desafio, é uma dor hoje que ela existe independente do Open Finance. Se você chega lá para pedir um cartão de crédito, eles vão avaliar, às vezes leva um dia, às vezes, sei lá, alguma coisa assim.
e te devolve uma oferta, entre aspas, de balde, né? Porque ele avaliou um balde de clientes, não foi específico. Esse banco agora, ele recebe meu histórico inteiro, sei lá, do Itaú. Quanto tempo que ele leva para me retornar uma resposta que eu sinta que ela foi personalizada para mim, assim? Eu acho que quem conseguir entregar isso o mais próximo do tempo real, ou que seja uma hora depois, um dia depois, o que é que seja, mas que ela venha personalizado, acho que vai fazer muita diferença. Eu brinco com o pessoal o seguinte, eu adoro simuladores, assim. Simular empréstimo, simular financiamento imobiliário, financiamento automotivo. Fico vendo lá como é que funciona, aí puxa a barra para um lado, para o outro Tá e com tal. tempo livre, né? Vou lá e dou uma olhada. O único ruim é que você deixa teu telefone e tua vida vira inferno. Eles começam a te atazanar por muito tempo. Mas aí eu fico vendo a régua dos bancos e tal. Mas assim, imagina o quão poderoso é essa ferramenta se ela pegasse e assim, olha, me compartilha teus dados que eu vou devolver uma simulação, assim, muito real para você. Assim, eu não vou botar mais o preço de tabela. Para mim, isso seria uma arma para conquistar consentimento, assim, muito forte, sabe? Olha, Gabriel, eu com certeza o que você está falando eu acho super interessante. Só que acho que a gente está, tipo, sabe aquela coisa, tipo, tem algumas frases brasileiras que eu adoro. Tipo, cara, vamos fazer um arroz com feijão bem feito, já está bom. E você está querendo fazer, tipo, uma lasanha maravilhosa, não sei o quê, cara, mas já eu acho que já entregar isto para o cliente, já isso vai dar um baita de resultado, tá? Porque não precisa de fazer extremamente personalizada para o Gabriel. Mas se eu, por exemplo, soubesse que, por exemplo, o Gabriel é uma pessoa que gosta de viajar bastante e para o exterior. Então, tem que dar um cartão internacional para ele. É um cara que gasta tanto por mês e ele consegue pagar por isso, porque eu vejo a renda dele. Então, ele já tem um cartão com um certo limite. Então, eu vou dar um limite muito perto do que ele já tem. Ele tem Visa e Mastercard, eu uso mais a Visa, provavelmente. Mas por quê? Porque tem cashback. Então vou dar um cashback para ele. Então, não preciso de personalizar. Só tem algumas variáveis que eu consigo interceptar com a Open Finance e consigo já te entregar bastante valor. Tá? Não preciso de, eu acho que ir no extremo de personalização que você está falando específico para o Gabriel. Tá? Mas eu acho que já com essas coisas tem como entregar muito valor para o cliente. Quando você falava do parte do marketplace dos simuladores, cara, eu acredito literalmente que isto pode o encaminhamento de proposta de crédito, que é a terceira fase, eu acho que todo mundo pensa no mundo físico, online. Tá? E eu acho que a revolução vai ser no mundo físico. Caramba. Porque, imagina, hoje vocês vão numa loja de varejo qualquer, quer fazer um financiamento. Normalmente ela tem um parceiro, ela é correspondente de um só. À medida que você consegue conectar fácil via APIs, vários, você pode transformar o celular do vendedor em um marketplace. Então, cara, eu faço simulações em temporal de com mais de um. Sem precisar de treinar o vendedor. Então, isso pode transformar e pode deixar o crédito mais acessível para essas pessoas que hoje vão na loja da rua, etc, que querem fazer um financiamento, um CDC loja, etc. Legal. Inclusive, o Epoch até brinca com o pessoal, fala assim, cara, vai sair, não vai? Porque eu entendo que, assim, ele tem... É um negócio que não tem referência no mundo, né? A gente tá criando, por isso que eu chamei de jabuticaba lá, nós estamos criando esse negócio aqui, vai da nossa cabeça. E tem uma série de questões fundamentais que eu entendi que não chegaram à conclusão 100% ainda, né? Porque tem vários detalhes. Eu queria saber de você, assim, em que momento tá hoje, assim, Não, hoje ele está... Neste momento, o foco é sobre outras coisas. Tá? A gente está focado em... na verdade, a estrutura está focada mais em fazer funcionar tudo que está até hoje no ar. Esse é o objetivo que também para mim faz totalmente sentido. Sim. Hoje eu vejo isso. Então a Epoch neste momento ele está menos prioritário comparado com essas outras coisas. Por quê? Porque o cliente já tem isso no ar, então tem que funcionar. Tem que entregar valor para o cliente, a necessidade de pagamento tem que funcionar.
E para mim tem outra coisa que tipo, eu acho que deveria ser considerada muito forte, que é algo que em UK entrou recentemente, que é os pagamentos recorrentes variáveis. Isto para mim literalmente vai transformar o setor de instância de pagamento. Para mim ele transforma, na minha cabeça, assim, mais pelo fato de você criar uma forma de não ter que fazer o redirect e autorizar o pagamento, do que pelas regras em si que ele tem lá, que você pode criar e tudo mais. Para mim, o pulo do gato tá ali, assim, olha, conseguimos aprovar um pagamento sem ter que fazer o redirecionamento. E aí eu tava até vendo lá fora a gente fazendo... enfim, criando outras soluções baseadas nesse arranjo. Assim. Para mim, o motivo real do sucesso aqui no Brasil, Gabriel, é porque o pagamentos recorrentes você autoriza uma vez só. Não tem que autorizar o tempo inteiro, depois dá somente alguma confirmação, mas muito mais simples. Só que aqui no Brasil, tem muitas pessoas que hoje querem usar. Isso vale muito para, por exemplo, um iFood, um Uber da vida. Onde tem pessoas que hoje gostariam só que não conseguem porque não tem cartão de crédito ou porque o limite de cartão de crédito estourou. Só que tem dinheiro na conta. Esse é um problema sério aqui, porque a maioria da população tem um limite de crédito, limite de cartão de crédito baixo. Tá? Então isso faz que ela estoura fácil esse limite. Então não tem acesso. Tinha um momento que não tem. O Uber lançou o Uber Cash, por exemplo. Não? Porque tinha muita gente que não conseguia pagar o cartão de crédito. O VRP vem exatamente para mim resolver esse tipo de problema, dar acesso a essas pessoas a esses serviços, principalmente online, onde eu precisaria de ter um cartão de crédito, porque o pagamento é instantâneo, tem que pagar na hora. Hoje existe também no Pix, mas com o VRP é como se você estivesse continuando usando o dinheiro, pagando como se fosse um cartão de crédito, entre aspas, mas usando o dinheiro na tua conta. Então, em teoria, o limite da tua conta. Então, é nesse sentido que para mim vai revolucionar. Vai permitir mais acesso ainda à população aos serviços que hoje, pelo meio de pagamento que estou usando, pode estar criando algum tipo de barreira, principalmente quando é cartão de crédito, porque estoura o limite. Se você parar a pensar que entra o Pix garantido também, vira o cartão de crédito, assim. Então. Mas aí volta na questão do limite. Vamos dizer assim, vai ser a mesma instituição, é só uma outra forma de dar limite para clientes, né? E talvez essa mesma pessoa não tenha limite do Pix garantido, uma vez que ela já não tem no cartão. Não, porque provavelmente se você olha a mesma instituição, provavelmente o limite é o mesmo. Então, ou você está andando no cartão, ou você está andando no Pix garantido, provavelmente, espero que seja compartilhado. Sim, eu imagino que é todo o interesse do banco até passar para o Pix garantido, onde ela vai ter mais... Porque partindo da premissa que o risco é próximo, ela tem menos intermediários no Pix garantido, né? No Pix garantido do que no cartão. Com certeza. E aí deve ser mais interessante para ela. Com certeza. Tem menos... hoje tem vários outros... tem no emissor do cartão, tem na empresa de adquirência. Sim. Enfim. Tem aí muda as questões de risco de fraude, etc. Enfim, mas aí vai ser uma outra discussão, acho. Não, eu acho que é. Mas vejo muito de um bom olho o Pix garantido. Só que não acho que vai substituir muito o cartão de crédito. Tá? Porque na prática é o limite mesmo. Então, para que eu deveria usar um cartão? Só se a gente criar alguma coisa que efetivamente vai ter uma experiência melhor. Ou seja, resolve algumas dos pontos do cartão que, por exemplo, como você falou, risco de fraude. Aí sim. Legal. E continuando nessa linha aqui de saber como é que estão algumas coisas, eu tinha mais uma para te perguntar, que era o seguinte. Lá fora, eu só vi no guia de UK e vejo uma outra notícia, que é o Open Banking para PJ. Alguém conseguiu superar esse desafio, né, de autenticação de PJ? Né? Você tem o sócio, o operador, quem pode compartilhar o dado. Isso tem que estar no contrato, não tem? Enfim, isso é uma complexidade que a gente encontra aqui hoje. Lá fora eu vejo que está escrito no guia, mas na prática eu não sei se isso está
tá sendo um desafio. Lá eu vejo que tem até na iniciação tem pagamento em lote, tem várias coisas assim, mas eu não sei se na prática isso tá andando. Cara, eu acho que pagamento em lote. Pagamento em lote aqui no Brasil não sei quanto vai pegar para algumas coisas, porque já tem. A gente não temos o Pix, que já aceita isso em lote, mas sobre a questão do consentimento, existem vários modelos. Não? O modelo que é mais comum quem pode dar autorização ao compartilhamento de dados é quem hoje tem poder para liberar o pagamento das contas, que é nível alto. Com nível de complexidade por isso. Tá? E efetivamente é um mundo mais chato, principalmente quando está falando de empresas médio grandes, tanto que o principal case lá na Europa para cliente corporate não é compartilhamento de dados. Tipo, o cliente corporate ele contrata um serviço que é de account check. Isso sim. Mas, por exemplo, corporate, até eu não enxergo nenhum valor para uma empresa grande dar acesso aos próprios dados a outro banco. Até porque isso é... Não tem. Eu acho que para PJ, Open Banking, ele entra para pequeno e médio. Isso sim. Porque o cara grande, quando você pensa nos officers que atendem, isso já é até relativamente comum nas negociações, né? De sair de um banco para outro. A minha sensação é que eles já têm uma série de benefícios. Então, assim, ele tem uma API que atende ele própria, que puxa o dado, ele faz o pagamento dele no RP, e talvez o Open, acho que ele venha para trazer um pouco desses benefícios realmente para baixo, na base da pirâmide aí. Ele já tem muito sistema, exato. Concordo contigo, Gabriel. Tanto é que ele não foi desenhado muito para o mundo corporate. A iniciação de pagamento pode ser a única, mas mesmo assim com todo aquele nível de complexidade, eu não acho que um cliente corporate deve fazer um pagamento de bilhões de reais ou milhões de reais usaria a Open Banking. Eu vi... Só onde está o pulo do gato para mim? Porque até hoje eu não vi uma solução, e isso não vi nem na Europa, na verdade. Então, a quem não está escutando depois tiver alguma dica a me passar, fiquei muito feliz, de alguém que conseguiu integrar realmente bem IRP, etc., para simplificar os pagamentos em iniciação, ou plataformas que simplificam a gestão de fornecedores para fazer pagamento, etc., mas eu não conheço, eu não vi nenhum case discutindo disso. Eu vi lá no Encontro Mundial, quem estava falando era o pessoal da Nordea lá, dos países nórdicos, que eles têm, nessa região, eles têm uma parte de identificação digital um pouco diferente. Então isso facilita para eles em algumas coisas. Eu acho que não precisa fazer o redirect em alguns momentos e tudo mais. E aí ela criou para este banco de atacado um marketplace de APIs ali. Então elas têm APIs PSD2, tem as Premium APIs e tem algumas de terceiros. Então ela estava mostrando um pouco desse na case. Itália se chama Fabric, o equivalente da... Legal. Bom, eu queria entender um pouco mais então da PIP, assim. Então você veio pro Brasil aí, então você abriu aqui, o que 2010, foi, né, que você comentou? Sim. Ano de Copa. E... Copa. Essa cara, foi a da Itália? Não. 2010? Não, foi 2006, né? Não, a Itália foi 2006. Boa. 2010, cara, tinha Maradona, que era treinador da Argentina. Eu me lembro que tinha a câmera da Globo só apontando no Maradona. Ai, cara. Como é que foi esse período? Então, assim, cara, tu vir para um outro país, abrir uma consultor, fazer tudo, né? Cara, foi desafiador. Muito, mas muito divertido. Procurar um contador no primeiro dia. Não, escritório. Na época de... a primeira... Cara, até hoje me lembro disso. A primeira nota fiscal nossa foi feita... não tenho foto, mas eu conversava, cara. A gente fez ela... Sabe aquela nota fiscal no papelzinho? Naquela. Sim. Era uma nota, acho, de R$1 milhão. Caraca. E eu falei, gente... eu falei, olhei aquilo falando, gente, se fosse no cliente, não aceitaria uma coisa dessa, não. Nesse papel aqui é complicado. Não, mas era tudo começando. Foi muito divertido. E até cultura, cara.
Minha esposa me fala que eu tenho pata de elefante, de tão que eu sou delicado, não, mas porque acho cultural. Eu sou muito direto. Só que tem que aprender. Meus colaboradores tinham uma vez que estão discutindo com o meu chefe, que também é italiano, com o Paulo, outro sócio. E eles falaram, cara, achava que você ia se dar na porrada. Eu falei, não, a gente estava se discutindo. Só que é cultura, então você tem que aprender, teve que adaptar várias coisas para dar certo. É engraçado, porque realmente aqui a gente tem dificuldade, às vezes, em dar um feedback. E por texto eu acho que isso piora muito, porque, né, no texto você não tem a sensibilidade de como é que a pessoa tá te falando alguma coisa. Mas eu já tive alguns contatos com gente de fora que eu falei, caramba, cara, o pessoal tá sendo grosso pra caramba, eu tava na dúvida. E aí depois você ia entender, não, o pessoal realmente é mais direto ao ponto, isso é o que você falou, é muito cultural. E aí, depois de vir pro Brasil, como é que foram a entrada nesses primeiros projetos financeiros, primeiros contatos aí com as instituições financeiras aqui? Foi muito legal, porque em geral, Gabriel, eu acho que o nível de profissionalismo aqui no Brasil é muito alto, Então eu acho que é fantástico trabalhar com profissionais e no setor financeiro é uma transformação uma atrás da outra, porque o Banco Central o tempo inteiro fica soltando novas coisas. Então as pessoas têm um mindset muito voltado para mudanças. Então é algo que eu gosto, adoro isso. Então a transformação faz parte do meu DNA. Então eu me dei muito bem, foi bem legal. E dentro do que você pode falar, obviamente, mas quais são os serviços que vocês estão fornecendo hoje no Open Finance para quem é o seu cliente, né? Quais tipos de clientes você tem atendido hoje, assim? Olha, a gente trabalha com suportar 2 das 6 associações que fazem, 6 cadeiras que fazem parte do Conselho Deliberativo. Então a gente suporta a BBC para o segmento S3 e 4 5 e a OCB para as cooperativas, ajudando em todas a gestão dos grupos de trabalhos para suportar discussões técnicas nas deliberações. Esse é um trabalho que a gente faz. Outro trabalho que a gente faz e vou responder a tua pergunta sobre cliente, tem de todo tipo, tá? Dos grandes até a fintech, tá? A gente trabalha com todos esses níveis. E a gente faz um trabalho muito forte de ter feito mais de 20 projetos, tanto suportando ajudando a implementar. O que significa isso? Fazer um diagnóstico de o que precisa ser feito para estar compliance com Open Finance, que não é somente implementar um sistema, uma plataforma, etc., mas tem outras alterações que têm que ser feitas, muitas vezes de processo de organização, etc. Uma vez que a gente identifica isso, a gente cria isso em um plano de transformação, a gente chama de adequação, e a gente ajuda depois que esse plano seja acompanhado, porque muitas vezes é um plano que integra várias áreas, com fornecedores de tecnologia, com fornecedores da instituição financeira. A gente ajuda a desenhar a arquitetura de como deveria ser o novo desenho de software da empresa, arquitetura mesmo, software, para atender necessidades regulatórias de transmissão de dados, mas também de consumo de dados. Então a gente tem parceria com os principais players de mercado hoje, que fornecem soluções tanto para estar compliance quanto também para usar os dados. A gente teve uma vez com um cliente e ele falou, cara, gostaria de conhecer mais sobre a BIP, na verdade um prospect, porque nunca ouvi falar de vocês, nem sei quem vocês são, e eu vejo vocês o tempo inteiro envolvido no Open Finance. Eu falei, opa, que legal isso. Boa. A gente conseguiu esse relacionamento com todo mundo. Eu acho que Open Finance, eu acho que isso é uma coisa que para mim é nítido que ele está fazendo. Está criando muita colaboração. Sim. Todo mundo conversando um com o outro, como você deu o exemplo até no começo que eu te ajudei a corrigir algumas coisas. Para mim é isso, tem o espírito de colaboração. Até construção sendo assim. Então, vários setores diferentes, várias pessoas diferentes tentando construindo. Então essa coisa da colaboração eu acho que
que está vindo e está todo mundo aberto por isso. Então a gente tivemos essas parcerias, temos nenhuma parceria comercial. Quando eu indico essas pessoas para essas empresas, não ganho nada. A gente sempre precisou não ter conflito de interesse. Eu só quero o que é melhor para o meu cliente. Mas eu falo para ele, eu te acelero, porque conheço quem são os players que poderia te atender com base na necessidade que eu entendi. E outra coisa que a gente está fazendo muito, aumentou bastante neste último período, a gente tem feito já uns 7 projetos de uso. O que eu faço com os dados? Ou com Open Finance em geral, porque não é estudado, também tem a necessidade de pagamento. Não? Como monetizo isso? Porque tem instituições, e aí temos 2 cenários. Tem instituições que já estão na fase 3, que é a parte inicial de pagamento. Então, para elas hoje é um custo. Fala, cara, como transforma este custo em receita? Ou pelo menos compensa este custo. Tenta de amortizar ele. E tem instituições que, na verdade, não foram obrigadas, porque não se enquadram no cenário. Então, não é um S1, um S2, não é detentor de conta, por exemplo, uma financeira, um banco de montadora, por exemplo. Que estão explorando como ganhar dinheiro com isso. Então, eu vejo que... então, esse é um serviço muito forte que a gente faz. A gente ajuda em identificar, com base na estratégia da instituição e também dor de negócio, porque muitas vezes o Open Finance pode resolver dor de negócios. Vamos entender quais são os casos de usos mais interessantes que poderia impactar. E quando eu falo de impacto, a gente fala sempre para o cliente, eu não sei se é impacto positivo ou negativo, porque pode te impactar negativamente. E definir a priorização deles. Tipo, qual são aqueles bala de prata que eu tenho que fazer imediatamente, porque por N fatores. E porque também eles não têm capacidade infinita, não? Ninguém tem, mas principalmente quando você está falando de bancos S4, 5. Não, e é uma galera que já está tendo muito recurso drenado só para garantir o regulatório, né? Então, beleza, mesmo os voluntários ali, etc., realmente, você não... Recurso de tecnologia não está disponível à vontade, né? Então... E neste período que tem muita gente que está sendo contratada a trabalhar remoto, mas contratada por empresas dos Estados Unidos, por exemplo. Então tem uma competição gigantesca. Então, fora os que tem 2, 3 trabalham ao mesmo tempo. Exato. Não, mas e fora o fato que quando a gente tinha Open Banking, tinha Pix. Sim. Em paralelo. Então tá todo mundo saindo ou implementando o Pix e começando o Open Finance. E veio todo mundo assim de muita hora extra, muito trabalho. Então, cara, muita gente pediu conta, foi para outra área, saiu do meio. Assim. Eu conheço amigos mesmos de outras instituições financeiras. Do nada me mandou, Luigi, estou saindo do banco. Falei, encontrou? Não aguentei. Não aguento mais, estou cansado. Sim, cara. Demanda muita energia, não? Principalmente quando tem algo que você não tem nada, tem que ser construído do zero. Sim. Até construção. E no ritmo que estava indo... Com timing... o timing proposto era insano. Eu sempre falo com os meus colegas europeus. A gente implementou o maior Open Banking do mundo no menor tempo no mundo. Porque hoje nós temos a fase 2, que é equivalente ao Open Banking na Europa, nós temos dentro operações de crédito que eles não estão compartilhando. Dentro da parte de dados, nós estamos temos muito mais dados do que eles. Então a gente está com só que a gente fizemos isso em um ano. Porque a conjunta número 1 saiu em maio de 2020. E em agosto de 2021, a gente já estava compartilhando os dados. E eu não sei, mas... Imagino que se você olhar, muito provavelmente no dia 0, a quantidade de instituições também deve ser maior. Participantes. Porque até onde eu sei, não teve aqui igual aqui no Brasil, o dia 0 em UK. Então o pessoal foi entrando aos poucos, né? Foi. Então imagino que no dia 0 a gente também já tinha mais gente, assim. Sim. E quando entrou no inicial, cara, se você pegar só as cooperativas, das 2 principais, Cicobi e Sicredi, dá mais de 500 instituições. Então, 500 instituições entrando do nada. Eu sempre falo aqui porque o dia que eu fui ver o diretório e eu assustei. Eu falei, cara, quanta cooperativa aqui, cara? O que tá acontecendo? E aí
E era desconhecimento meu. Aí depois o pessoal foi me explicar e tal. Mas assim, eu olhava, cara, tudo era cooperativa. Eu falei, caramba, cara, por quê, né? O que tá acontecendo? Aí eu fui entender que aí entrava como submarca, uma marca independente, enfim. Sim. E aí você via aquele monte de gente. Cara, o que você tem visto, assim, ou também que você pode contar, pode ser da BIP, ou que você viu, assim, de casos de uso, né? Assim, sei lá, um arroz com feijão bem feito, onde é que ele está sendo bem feito? Que, inclusive, eu acho que tem algumas instituições que, por exemplo, se ele acertou a mão em ajustar o limite de crédito e melhorar a oferta, não sei se ele tem incentivo para falar isso pro mercado. Então, provavelmente, você tem soluções dessas que vão estar rodando. A gente não vai nem perceber. E a gente, exatamente, a gente não vai ver assim, sendo propagandeada. Tanto é, Gabriel, que eu sempre brinco. No começo eu tinha uma pesquisa falando, a população não sabe o que é Open Finance, não sabe o que é Open Banking. E eu falo, gente, tanto faz. Porque, na verdade, ele não vai saber o que é. Porque Open Finance não é como o Pix, que é algo que ele vai usar. Na verdade, ele vai ver o resultado disso. Você está super certo quando você fala isso. Agora, caso de uso que eu estou vendo, cara, vou te dar um exemplo da minha esposa, tá? Pra você entender. Ela contratou, renovou o seguro dela, tá? E tinha dado compartilhamento de acesso de dados a outra instituição. Esta outra instituição, cara, no mesmo dia que ela fez a renova, falou: a gente também, nós temos seguro carro. Estaria interessado em ouvir uma proposta? E aí minha esposa me falou: foi muita coincidência. Eu tinha acabado de contratar. Ou seja, provavelmente a informação tinha acabado de chegar para eles e eles já estavam prontos com o caso de uso para tentar de conquistar este cliente. Não? Eles interceptam a demanda. Então, é um caso real que já existe hoje. Outro caso de uso que... Esta questão do crédito, eu acho que ainda não dá para perceber, tá? Ainda não dá para perceber, mas o limite do meu cartão aumentou. Então, não sei te responder se é por causa disso. Cara, o meu recentemente ele aumentou e eu acho que foi até uma certa imprudência do banco que fez isso, porque foi muito no limite e também tinha compartilhado, assim, não sei o quanto... Agora, outro caso de uso que eu acho que é muito importante para o Brasil, porque acredito fortemente na educação financeira, é o PFM. E tem vários casos. A maioria dos bancos vários bancos hoje já tem PFM. E de novo, eu não falo por mim porque estou envolvido nisso, mas, por exemplo, minha esposa chega para mim um dia e fala: você acabou de ver o banco que ele lançou? Eu falei: que lançou? Olha, eu consigo agora ver todos os meus gastos que eu tenho, vários cartões de crédito que eu tenho no lugar só. Olha que maravilha. Consigo ver limite, consigo colocar até meta de desafio. Sim. Isto acho animal. Isso é possível neste momento, da forma sendo feito com Open Finance. Existe outra tecnologia para fazer isso? Existem. Mas acho que Open Finance está começando a dar resultado e o cliente, na prática, não sabe o que é por trás do Open Finance. Sim. Eu vi... Uma vez eu até publiquei isso, que foi um cara que publicou no Twitter lá do Banco do Brasil. Não foi nem o Banco do Brasil que falou. Que ele compartilhou os dados e ele recebeu uma mensagem. Olha, já que eu vi que você compra na Amazon, compra aqui pelo nosso marketplace, você tem um desconto XYZ. E a pessoa achou o máximo, assim, gostou pra caramba. E eu até tenho discutido com algumas pessoas que eu acho que... para quem tem recurso, seria legal ter algumas pessoas lá na empresa empilhando, criando esses tipos de gatilhos. Assim. Porque esse é muito simples, mas você vai criando vários. Quando você vê, você tem 1.000, 2.000, 3.000 e você vai surpreendendo a pessoa em vários momentos. Exato. Assim. Eu acho... tem o Bruno Dinitz que escreveu um livro que eu recomendo para todos, que é sobre a nova lógica financeira. Ele fala uma coisa que é muito legal, que eu vou conseguir ter acesso aos dados, vou conseguir ter aquele que se chama de contextual banking, que é tipo, eu sei qual é a necessidade do cliente, eu vou propor para ele de uma forma proativa. Então, isso para mim, ser bem feito, pode literalmente ajudar as pessoas, porque eu vou te dar um exemplo, tá? Eu consigo fazer um caso, mas imagina, eu consigo ver que, por exemplo, o Luigi nunca comprou uma loja de bebê,
começou a comprar loja de bebê. Provavelmente o Luigi tem um filho. Então, eu posso propor um seguro de vida para o Luigi. Que faz bem. Isso aconteceu comigo. Quando nasceu a minha segunda filha, cara, eu senti vontade de ter um seguro de vida. Porque fala, cara, que vai acontecer qualquer coisa? Aí eu tive que procurar. Imagina um cenário se alguém me fala, te interessaria? Você estava aberto, já ouviu. Eu já estava aberto. Porque são eventos que acontecem na tua vida que efetivamente começam a criar essa necessidade. Eles sabem disso. Uhum. Então, não vira invasal para mim. Vira algo que poderia efetivamente me ajudar. Por exemplo, eu nunca tive cachorro. Compramos cachorro. Cara, comecei a ver que era caro, bastante caro. Alguma coisa mais interessante ter um seguro para pet. Também. Eu contratei um seguro pet. Não? Agora, quem olhava o meu cartão de crédito poderia interceptar isso. Sim. Por quê? Porque ele vê que comprou na loja de pet shop, não? Então fala, putz, você está comprando ou está dando de presente ou porque tem um pet shop. Então eu posso ofertar para ele um seguro. Ou seja, eu tive que passar por uma dor, que ver uma série de gastos para tomar a decisão. Que se alguém tivesse chegado para mim com a informação, Luigi, você tem um pet. Você já sabe o que é o seguro pet? Vou te explicar. Aí talvez tenha me ajudado. Então, tem coisas que podem acontecer. Na verdade, isso já pode ser feito hoje pelo banco, tá? Porque já tem esses dados. A diferença com o Open Banking é que ele te dá a visão 360. Ou seja, eu não vejo só o Luigi naquele banco. Se o Luigi está... E hoje, a estatística mostra, normalmente, mediamente, quase um CPF com 2 contas. Então, no momento que eu tenho essa visão mais completa, eu consigo efetivamente assessorar o Luigi de uma forma diferente. Eu gosto de dizer que, assim, Open Finance, a instituição, ela já tinha esse tipo de dado, ela já está acostumada a trabalhar com ele e talvez ela não criou essas coisas todas por N razões. Enfim. E agora, por mais pessoas tenham acesso a esse mesmo dado, ela vai ter que correr para chegar lá. Que é um pouco aquela história do leão, né? Você quer fugir do leão, você tem que correr mais do que seu amigo, né? Não mais do que o leão. E agora o pessoal está começando a correr mais rápido. Então o banco vai ter que correr mais rápido também. Para realmente fazer esse CRM, vamos dizer assim, começar a entrar. Vamos dizer assim, quando você pensa em ROI, fala assim, o ROI de avisar o cara que ele tem desconto na Amazon. Isso é muito pequeno, né? Assim, o banco fala, se ele olhar individualmente aquele gatilho, eu falo, não vou fazer isso aqui. E eu acho que o PFM foi muito isso por muito tempo. Porque muita gente, sei lá, o Banco do Brasil tem, o Minha Finanças já tem mais tempo, antes do Open Finance. Mas várias outras instituições já poderiam ter iniciativas de educação financeira, de orçamento e etc. E não tiveram, assim. Acho que agora o negócio, cara, agora a gente vai ter que ter. Então acho que tá sendo bom ver essa movimentação que está acontecendo agora. Sim, isso faz parte das curvas da adopção, não? Tem o early adopter, aí quando começa a ver que o mercado está se mexendo, aí todo mundo começa, opa, tem que me dar na mexida também, senão eu vou estar fora. Eu acho que é isso que está acontecendo, eu acho que e o momento é propício por isso, porque a demanda regulatória começou a reduzir para algumas coisas, vai chegar daqui a pouco outras ondas, mas reduzir um pouquinho. Então é um momento para as instituições conseguirem ter mais fôlego para se focar no estratégico. E lembrando, os grandes já entraram. Uhum. Então eu estou muito preocupado com isso. Eu falo, bicho, porque na verdade o objetivo era os outros ter acesso aos dados, mas quem hoje está de verdade tendo uma batalha competitiva são os grandes. Que é bom, tipo, é competição, é concorrência. Então isso está dando uma chacoalhada. Tanto é que algum banco digitais, a Nubank recentemente entrou, entenderam, tipo, cara, temos que entrar. Estamos começando a situação... Também porque tem um processo de aprendizagem. O que eu faço com esse dado? Entendeu? Porque sempre brinco, ter o dado e não usá-lo é a mesma coisa de não tê-lo. Só que no Open Banking é pior ainda, porque você está... tem um processo de reciprocidade no Open Banking, no dados. Então, se eu quero receber, também tenho que transmitir. Então, nesse caso, você está se expondo à concorrência. E se você não se mexer e alguém descobrir, sei lá, você está 3 anos atrasado, porque você não vai descobrir amanhã. Você vai aprender a usar esse dado com o tempo, né? Exato. Então leva tempo para você receber, aprender. Então é um negócio que não é trivial, assim. Então acho que é melhor realmente se mexer. Inclusive, por exemplo, quando você liga a TV, aparece assim, o investimento todo mundo começou a fazer via não regulado. E aí eu falei, caramba, cara.
Até outro dia, pô, quem imaginaria que o Itaú ia pedir o cara botar o usuário lá pra mostrar esse negócio consolidado. Não, e tá fazendo. Tá fazendo. E veio todo mundo junto, né? Enfim, Bradesco. Bradesco, etc. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu acho muito legal. E eu tô sabendo aí que tem várias coisas no forno pra sair agora de outros grandes aí também. O pessoal tá com cartas na mão, estão segurando agora pra colocar na E mesa. estas coisas que eles fazem também é bom para o mercado, sabe? Porque tem um meu cliente que nós estávamos discutindo sobre, começamos a usar o não regulado para você entender os dados e depois a gente switcha para o Open Banking, porque para Open Finance que é mais seguro, não? Isso para seguradoras também, a gente está com seguradora com isso. Aliás, a gente trabalha no Open Finance em geral, Banking e Insurance. E aí, o que aconteceu? A área de segurança, a área de compliance, que eu falo, não vão pedir dado do cliente para armazenar, não sei o que lá. E aí eu peguei o caso e falei, gente, mas isso que o Itaú tá fazendo. Se o Itaú tá fazendo. Se o Itaú tá fazendo. E aí começa aquela discussão. Opa, mas os seus bancos estão fazendo, então não é. E aí isso começa a quebrar algumas resistências, sabe? Eu dei o mesmo argumento. Teve uma pessoa que tava nessa, assim, ela queria aprovar um teste com não regulado na empresa dela. E ela tava conversando comigo, como é que foi? O que você dá de argumento? Eu falei, olha, o melhor argumento de que o Itaú tá fazendo, acho que não vai ter. Se o Itaú, que geralmente é o mais coxinha, ele não gosta de fazer nada, né, na corrida por chave Pix, ele vai depois, ele não é o primeiro a fazer. No pré-cadastro de Open Finance também, não foi o primeiro a fazer. Ele é bem conservador nessas coisas. E ele fez. Você pode ficar tranquila que deve ter bastante embasamento de segurança para fazer isso. Eu queria te aproveitar aqui, Luigi, aproveitar que você está inserido assim. Aonde você acha que a gente dá o próximo grande salto assim no Open Finance aqui? Assim? O que a gente precisa definir, melhorar, criar, enfim, destravar? O que tá na sua cabeça assim hoje que você acha que ajudaria a dar um próximo salto? Olha, pensando em caso de uso, eu acho que com certeza o pagamentos variáveis e recorrentes, se for implementado aqui no Brasil, vai dar um salto muito forte. Pensando em benefício para o cliente final, eu acho que seria mais importante, urgente resolver algumas questões que a gente tem ainda de conexões, então não, isso vamos dizer no curto prazo. Agora pensando no médio e longo prazo, Gabriel, o que eu acho que vai mudar literalmente quando eu saio quando a gente brinca, a gente chama disso de Open Economy. Quando eu consigo conectar literalmente outras informações, todas juntas, por exemplo, telecom, informações que tem no setor público, tipo, isso pode literalmente, porque o dado todo mundo tem, é como usa este dado, esse é o segredo, não? Então, por exemplo, pagar imposto de renda. Imagina, tipo, se todas as informações já estão no meu banco, todos os investimentos que estão lá, todas as rendas eu consigo recalcular, etc, cara. Por que não apertar um botãozinho e já faz isso de forma automática? Você ficar preenchendo um monte de informações. Quando eu vejo a Open Economy, por exemplo, se eu vejo que estou gastando muito dinheiro em farmácia, talvez algumas coisas conectadas com o Open Health, que também está discutido, pode resolver algumas outras coisas. Então, quanto mais esse dado consiga ser compartilhado com outros setores, além do setor financeiro, e acho que isso vai ser muito benéfico para o cliente final. Claramente, a premissa qual é? O compartilhamento é ele que decide com quem compartilhar e o compartilhamento tem que ser de forma segura, para não ter risco de vazamento de dados de jeito nenhum, que é a preocupação que o Open Bank tem desde o começo aqui no Brasil. Isto, para mim, pode literalmente mudar tudo. Porque, se, por exemplo, imagina que eu estou... Cara, você me contou, não, que você estava indo... estava cancelando o teu voo, certo? Aí imagina que alguém já interceptou isso. Você sabia que você tinha na passagem num certo lugar, Sim. saindo, e intercepta que foi cancelado o teu voo. Imediatamente ele pode te ofertar, cara, dependendo, um voo alternativo mais um carro.
Ele te dá uma solução ao problema, entendeu? Você tem um problema. O cara está sabendo da informação, conectando outras coisas, eu consigo te ajudar. E aí vem... Só que tem que ter essas informações. Então, quanto mais a gente chama isso de open economy. Quanto mais eu estou abrindo, envolvendo os setores de compartilhamento, e isso está acontecendo, tá? Porque 2020 foi criado o Open Banking, a conjuntura número 1. 2021, a SUSEP lançou Open Insurance. 2022 está sendo discutido Open Health, que está sendo lançados algum compartilhamento já. E a ANEEL acabou de dizer que está querendo discutir sobre a Open Energy, que é aberto compartilhamento de dados para fazer melhor propostas em função do quilowatt, etc. Teve Open Delivery no meio aí. Que era... Eu acho que assim, estão pegando esse conceito e levando para compartilhamento áreas, de dados, principalmente com o mundo de dados, exato. Ou seja, olha, em 3 anos, 3 setores diferentes: financeiro, seguros, agora farmacêutico, health em geral. Provavelmente o setor da energia ou da utilities vai entrar nisso. Então, olha... Cara, se você for olhar, óbvio, né, o movimento de mercado, né, mas o próprio fundo lá, o CVC da Vivo, fez o aporte lá na Clave também. Né? Então, você vê enfim, junto com a CIP lá, olhando e tal. Então, acho que o pessoal tá todo mundo de olho, né? Então, acho que vai... Cada vez mais esse pessoal, vamos dizer assim... Algumas empresas viram fintechs também, facilita a entrada nesse mundo de compartilhamento de dados. Absolutamente. E a empresa que você citou, cara, eu sempre acredito, o poder, quem tiver grande base de clientes e onde efetivamente ela tem massa, tem volume para poder explorar oportunidades e melhorar a vida. Você sabe quem é o maior vendedor de iPhone da América Latina? Não. O Itaú. Será que é com o programa lá ou sempre... Porque o Marketplace. Porque eles têm uma base tão grande de clientes, criaram um produto específico, história de vender. Ele é o maior vendedor de iPhone. Um banco. Caraca. Um banco. É isso que estamos falando, entendeu? Ela interceptou que tem cliente que tem essa necessidade. Criou um produto. É líder. Uhum. Acho que é iPhone para sempre, eu esqueci o nome. Não, tinha um lá que era, acho que você parcelava em muitas vezes, aí tu poderia já trocar por um novo, sim, etc. Exato. Ele interceptaram na demanda. Tem volume. Então, a mesma coisa. Tipo, a empresa de telecom tem um volume grande. Tem 50 milhões de clientes, 60 milhões de clientes. Cara, intercepta a demanda deles, que não é o teu produto, que você pode resolver com outros produtos, e ela banca. Uhum. É isso que é para mim. E aí, como acontece isso? Compartilhando informações. Legal. Bacana demais, Lid. Eu queria te agradecer aqui, cara, pelo tempo. Foi muito bacana o papo. Aliás, recomendo a todo mundo, assim, acompanhar o Luiz no LinkedIn, eu vou deixar o link aqui. E as próprias publicações da BIP, assim. Então, eu sei que esse estudo, por exemplo, né, de o quanto a gente está acelerado versus UK, né, mesmo olhando proporcional, eu sei que o pessoal recompartilhou, usou muito essa informação, então é legal que eles estão sempre dividindo análises ali, tem sempre uma visão crítica também, assim, então acho que é legal acompanhar, eu sempre paro para ver. E aí eu queria deixar o espaço para você deixar uma mensagem final, fazer um jabá, falar onde é que é o próximo show que você vai tocar, enfim, fica à vontade. O próximo show que eu vou tocar é agora, na segunda-feira, que vai ter a festa da BIP. A gente vai lançar algumas novidades. Que maneiro, cara. Então vou tocar lá. Que maneiro. Virou a regra. A tradição a tradição da empresa. Muito bom. Quero te agradecer muito pelo tempo. Agradecer o que você está fazendo. Porque acho que você conseguiu, cara, conectar de novo várias pessoas diferentes, fazendo que todo mundo converse contigo, dá spoiler. Eu gosto muito do teu podcast. Sempre tem insight interessante também para mim. Então, acho que parabéns por o que está fazendo. E para quem está no Open Finance junto conosco, cara, boa sorte para todos nós. e para quem não está, cara, olhem nisto, porque pode ser que tenha algumas oportunidades para as empresas de vocês, tá?
Boa, boa. Pessoal, é isso. Mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Dê aquela força aí, compartilha, manda no grupo do pessoal da empresa, que sempre ajuda pra caramba. Vejo vocês no próximo episódio aí. Valeu, um grande abraço.